I thank you, Lord. I thank you, Lord, for this moment. Eu agradeço, I Senhor, thank por esse you momento. for your presence. I thank you, Lord, Pela for sua the presença. opportunity to be here Pela in your oportunidade de presence, estar aqui worshiping na tua your presença. name and bringing your Adorando o word. seu nome. Lord, may it be not me, Talvez não seja eu. que não seja eu. Que não seja eu. It won't be me, but you. Mas que seja o Senhor. You, Lord, you alone. Senhor, somente você. As we sang in here, you do not divide your glory to anyone. Você não divide a sua glória com ninguém. So I am not here for my glory, Eu não estou aqui para minha glória, but for the glory of your name. mas para a glória do teu nome. So God, I ask of you, Agora eu peço ao Senhor, prepare me me prepara as a vessel, como um vaso, so I may receive your anointing, que eu receba o seu óleo, a sua unção, and you may overflow me, e que você faça transbordar a minha vida, so I may pour out e que eu possa transbordar upon the lives of my brothers and sisters. sobre a vida dos meus irmãos e irmãs. But God, Mas Senhor, don't let any word come out of my mouth não deixe que palavra alguma saia da minha boca that does not come from you first. que não venha de você primeiro. It's not me, Não sou eu, it's you. é o Senhor. All the time, Todo o tempo it's you. é você. It's for your glory. É para sua glória. It's for your kingdom. É para o seu reino. I praise you and I thank you, Lord. Eu te adoro e eu te agradeço. Thank you. Obrigada. Grace and Peace Church. Graça e paz, igreja. Yeah. I am terrified. Eu estou aterrorizada. But Mas God is great. o Senhor é maravilhoso. And if He called me E se Ele me chamou to do that, para fazer isso, then He's gonna give me the wisdom. então Ele vai me dar. But first, Mas primeiro, I would like to give a hallelujah to God eu gostaria de dar um aleluia para o Senhor for the life of my friend Katia. pela vida da Kátia, minha amiga. Ai, amiga. Seu tempo foi. Today, Hoje, our roles, o nosso papel it's in reverse. está reverso. Usually, I am in her Normalmente, place, eu estou no lugar dela, translating into English. traduzindo em inglês. Now, Agora, she's gonna be translating me into Portuguese. ela vai me traduzir em português. Glória a And- Deus. Between us, E entre nós, I prefer to translate from Portuguese into English eu prefiro traduzir de português para inglês than from English to Portuguese. do que de inglês para português. For me, that's harder. Para mim é mais difícil. So God bless you. É, o Senhor me abençoe mesmo. Okay. Let's open our Bibles Vamos abrir a nossa Bíblia in the book of 1 Samuel. no livro de Samuel. Yeah. Oh, yeah. Samuel. E eu pensei nisso, achei que eu não ia esquecer. 1 Samuel. As crianças, meus amores. As Salinha crianças pra podem você. ir para a salinha. Ah, é All the verdade. children, you can go to the kids' church. May God bless you. O Senhor abençoe as crianças, pode ir para a salinha. Go there and learn. Vão lá aprender. Because one day, Porque um dia, not far from today, não muito longe de hoje, it is one of them that's going to be here preaching. é um Amen? deles que vai estar aqui pregando. Amém? Amen. Amém. Let's prepare. If you know me, Vamos nos preparar. Se você me conhece, you know that I sweat a lot. sabe que eu sou muito, então So let's open our Bibles in the book of 1 Samuel, vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel, chapter 1, capítulo 1, verses 9 to 20. versículo 9 até o 20. But before I start, Mas antes de começar, before I even read it, antes de eu respirar, read it. read it. That's fine. Let's go. Antes de eu ler, I would like to explain to you eu quero explicar para você how this preach came to me. como essa palavra veio a mim. God, people, I love when God says yes to me. Eu amo quando o Senhor diz sim para mim. Who doesn't? Quem não? I'm even okay. I'm even okay. Eu tô bem When He says no, quando Ele fala não.
I mean, sometimes it's hard, Algumas vezes é difícil, but I'm okay. mas tudo bem. Sometimes it hurts, Algumas vezes machuca, but I'll say, okay, mas tudo bem. because at least it is an answer from God. Porque pelo menos tem uma resposta de Deus. It is a page that is turned. A page that is turned on. É uma página virada. And I like things done. E eu gosto das coisas feitas. I like closure. Eu gosto de resolver. So I'm okay with God's no. Eu tô bem com o não de Deus. But Mas when God says, wait, quando Deus fala espere, oh, that catches me. aí me pega. Because everything that I put on my mind, Porque tudo que eu coloco na minha mente, I want it for yesterday. eu quero para ontem. I don't know if you guys realized it. Eu não sei se vocês sabem disso. I'm not a patient person. Eu não sou uma pessoa muito paciente. Nem eu. So when God says, wait, Quando o Senhor fala espera, that's when He proves me. é quando Ele me prova. And the moments that I'm living in my house right now, E no momento que eu estou vivendo na minha casa agora, both myself and my husband, com eu e o meu marido, that's exactly what God has been saying to us. é exatamente o que o Senhor tem dito para nós. Wait. Espere. Not just for one thing, Não só por uma coisa, not for two things, não por duas coisas, but for three things. mas para três coisas. What those things are? Que coisas são essas? Not today. Não hoje. Those are testimonies in the making. Esses são testemunhos sendo construídos, sendo So feitos. you're gonna hear about it in the future, E okay? você vai ouvir sobre isso no futuro, amém? So, but Então, mas amen. Testimonies in the making, blessings that I'm waiting for. amém. Testemunhos que estão sendo feitos, bênçãos que eu estou esperando. So when the pastors ask me to preach Quando o pastor então pediu para mim pregar with a set theme, com um certo um tema, né? Com um certo tema, gratitude, gratidão, né? I was like, Eu tava tipo, God, what am I going to talk about? Senhor, o que eu vou falar sobre? Because, I mean, every time that we think about this theme, gratitude, Porque toda vez que a gente pensa sobre gratidão, what's the first thing that comes to your mind? qual é a primeira coisa que vem à sua mente? A testimony. Um testemunho? And we are even encouraging people this month to bring their testimonies here at the altar. E nós estamos encorajando as pessoas esse mês a trazer os testemunhos dela ao altar. And it's not that I don't have things to thank the Lord for. Mas não é porque eu não tenha coisas para agradecer o Senhor por. It's just that when we think testimonies that we share, É que quando a gente pensa sobre testemunhos que a gente compartilha, we think about the things we consider big. a gente pensa sobre as coisas que a gente considera grande. A house, A casa, a car, um carro, a child, um filho, a new job that novo pays trabalho. more, que paga melhor, a healing. uma cura. And yet, E ainda, but mas we forget about the daily things, nós esquecemos das coisas do dia a dia. the ones that we cannot live without. As coisas que a gente não consegue viver sem. But when we pray, Mas quando nós oramos, sometimes we forget to ask for it. algumas we- vezes a gente esquece de pedir isso. And we forget to thank for it. E nós esquecemos de agradecer por isso. And I was in that place. E eu estava nesse lugar. I was like, God, Eu estava what assim, am I going to talk about? o que eu vou falar sobre? Amen. I'm Amém. waiting for you to bless me. Eu estou esperando para o Senhor me abençoar. I'm waiting on a testimony to tell. Eu estou esperando pelo testemunho para contar. What am I going to talk about? O que eu vou falar sobre? So it happened that I was by the end of a fasting of 24 hours. Então aconteceu que eu estava no fim de um jejum de 24 horas. And I was fasting for those three things that I'm waiting for them. E eu estava jejuando por essas três coisas que eu estava esperando. And the Holy Spirit moved me E o Espírito Santo moveu. for me to spend the last hour E para que eu gastasse a última hora
in thanksgiving prayer e em orações de gratidão and worship. e adoração. And so I did. Então eu fiz. I sang, Eu cantei, I prayed, eu orei I even danced e eu até dancei in the presence of the Lord. na presença do Senhor. It ended up being much more than an hour. E acabou sendo mais de uma hora. And because the presence that I felt Porque a presença que eu senti was so overwhelming foi tão arrebatadora that I didn't want to leave that place. que eu não queria sair daquele lugar. And I would like to encourage you. E eu quero encorajar você. Every single time that you fast, Toda vez que você jejuar, may it be for an hour, 2, 4, 10, or 24. talvez seja uma hora, 2, 4, 10, 20. Take the last part Pegue a última parte and just worship. e só adore. Just worship. Só adore. Don't ask for nothing. Não peça nada. Just thank the Lord Só agradeça ao Senhor for everything that He has done. por tudo que Ele tem feito. And so Então, there was a point tem um ponto that I couldn't even stand anymore. que eu não poderia nem ficar mais de pé. I'm serious. I was not just kneeling on the floor. Realmente, eu não estava só ajoelhada no chão. My face was literally on the floor. Meu rosto estava literalmente no chão. And I kept thanking the Lord for the daily things. E eu continuei agradecendo ao Senhor pelas coisas do dia a dia. You know, things that sometimes we take it for granted. Coisas que às vezes a gente não dá atenção. You know, I was like, God, thank you for your mercy that is renewed on my life every day. Senhor, obrigado pela sua misericórdia que é renovada cada dia. Thank you, Lord, because every single day I wake up Obrigado, Senhor, porque todo dia eu acordo and I can walk with my own legs. e eu posso caminhar com as minhas pernas. I can hear, Eu posso ouvir, I can speak, eu posso falar, I can see, eu posso ver, I can smell, eu posso cheirar, I can taste. eu posso provar, sentir. When I go down to my kitchen, Quando eu vou na minha cozinha, I eat whatever I want. eu como o que eu quiser. I don't eat whatever there is there. Eu não como o que está lá. I eat what I choose Eu como o que eu escolho. because you have been providing. Porque o Senhor tem provido. And more than that, E mais do que isso, you have been prospering on my house. você tem prosperado a minha casa. You are rebuking. Você está Sim. reconstruindo? Rebuking não, expelindo o demônio. Como é que é? Meu Deus, expulsando demônio, repreendendo. Jesus. Yeah, rebuking. New word for you guys, rebuke. Então, When you preach at home, e você ora em casa. an addendum. If you are preaching at home Se você está pregando em casa or and praying, e orando, and you want você quer to rebuke expulsar the demons in English, os demônios em inglês. you're gonna say, E você vai dizer, devil, diabo, I rebuke you. isso aí mesmo. Eu expulso você. In Jesus' name. No nome de Jesus. Because my house Porque a minha casa is not a place for you. não é lugar para você. Amen? Amém? Now you know how to expel demons in English. Agora eu sei também, que eu não sabia sei não. Rebuke. So, and I was there thanking the Lord for all those things that they are not minor, you know? E eu estava lá agradecendo ao Senhor por todas as coisas que não são pequenas. Because, amen, having food in your house, having a car, having a job, Porque ter comida, ter um carro, ter um trabalho, you get used to have those things. você fica acostumado a ter essas coisas. Sometimes you don't even thank for it Algumas vezes você nem agradece por isso. until Até you lose one of those things. você perder uma dessas coisas. And then they become the primary reason of your prayer. Aí eles começam a ser o primeiro ponto das suas orações. Sometimes you A don't thank God prioridade. because you're Às because vezes, you're healthy às vezes você não agradece a Deus porque você está saudável. until the moment you're sick. Até você ficar doente. Then it's gonna be your one and only prayer. E aí vai ser só a sua única oração. So I was there thanking God for all those things. Então eu estava lá agradecendo ao Senhor por todas essas coisas. And I started thanking Him from His presence
E eu comecei a pensar e a sentir a presença. And I thanked him for choosing me, E eu agradeci a Ele por me escolher, even though I didn't deserve. mesmo que eu não merecesse. And I was like, there it came a point E veio a um ponto that I told God, que eu falei para o Senhor: God, turn Senhor. me inside out. Senhor, me vire do avesso. Check my heart, check my mind, check my soul, check my spirit. Checa o meu coração, o meu espírito, a minha alma, a minha mente. And see, E se tiver, and No. see, e veja, and see e veja, if you are not more important se você não for mais importante than all of those things that I ask of you. que todas essas coisas que eu pedi para você. You see, in that moment that I made this prayer, E o momento que eu fiz essa oração, I understood what God is doing in my house and in my life. eu entendi o que Deus estava fazendo na minha casa e na minha vida. You see, this moment of waiting, E esse momento de espera, God is forging me and my husband Jesus, o Senhor está forjando eu e o meu marido, because He's showing us porque Ele está nos mostrando: I am more important. eu sou mais importante. I'm gonna give you the things that you're asking for, Eu vou te dar as coisas que você está pedindo, but first, mas antes you're gonna learn how to live with me alone. você tem que aprender a viver só comigo, só tendo a mim. So today, Então hoje we're going to talk nós vamos falar about sobre gratefulness in the midst of the forge. a gratitude. Agora eu não sei a gratidão em meio à forja. And to talk about that, E para falar sobre isso, when He gave me the theme, quando Ele me deu essa coisa, esse tema, I thought, tô ouvindo. I'm gonna talk about David. Eu vou falar sobre Davi. I preached about David before. Eu já preguei sobre o Davi antes. I preached about Saul before. Eu já falei sobre a sua queda antes. Sobre Saul. Sobre Saul. I already preached about Jonathan. Eu já preguei sobre Jonathan. So, I know Então- the story. O quê? I know the story. Eu sei a história. Aquela filha. And so I'm gonna preach about David. I love David's story. Eu vou pregar sobre Davi. Eu Amém. gosto do Davi. Is there a man that's been more forged than David? E se tem um homem que foi mais forjado do que Davi, I mean, he was anointed. ele foi ungido. He knew he's supposed to be king. Ele sabia que tinha que ser rei. But yet he had to wait 15 years Mas ele teve que esperar 15 anos. in the midst of the battle, being persecuted. Apesar de ter sido perseguido. And yet, E ainda, but God said to me, o Senhor falou para mim: no, it's not about David that you're going to preach today. Não, você não vai pregar sobre Davi hoje. You're gonna talk Você vai falar about someone that is kind of related to David. alguém que está relacionado a Davi. Hannah, Ana, the mother of Samuel. a mãe de Samuel. So let's read about Hannah in the book of Samuel, the first of Samuel, chapter 1, verses 9 to 20. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 ao 20. Okay, I'll read it. Você quer que eu leia? Fala em inglês. Rashida, I'm gonna let her read in Portuguese. You can read it in English, okay, from 9 to 20. Is that okay for you? Okay. Read it in Portuguese. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. 11. Hoje é Lucas. Travou? Cadê aqui? Eu tenho o nome aqui. Mine is in English, so it doesn't work. I'm gonna read it in English, so you feel it follow in Portuguese. So 11. And she made a vow, saying, Lord Almighty, if you will only look on your servant's misery and remember me,
and not forget your servant, but give her a son. Then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head." And she kept on praying to the Lord. As she kept on praying to the Lord, Eli observed her. Hannah was praying in her heart, and her lips were moving, but her voice was not heard. Eli thought that she was drunk, 14, and said to her, "How long are you going to stay drunk? Put away your wine." "Not so, my lord," Hannah replied. "I am a woman who is deeply troubled. I have not been drinking wine or beer. I was pouring out my soul to the Lord. Do not take your servant for a wicked woman. I have been praying here out of my great anguish and grief." And then Eli answered, 17, "Go in peace, and may the God of Israel grant to you what you have asked of him." She said, "May your servant find favor in your eyes." Then she went away and ate something, and her face was no longer downcast. 19. Early in the morning, they arose and worshiped before the Lord. Repeat with me. Worship before the Lord. Worship before the Lord. Again, worship before the Lord. Worship before the Lord. One more time, worship before the Lord. Worship before the Lord. Keep that in your minds, okay? Until the end. And then went back to their home at Ramah. Elkanah then made love to his wife Hannah, and the Lord remembered her. So, in the course of time, Hannah became pregnant and gave birth to a son. She named him Samuel, saying, "Because I asked the Lord for him." So, as we all know, Como nós sabemos, Anna was barren. Ana usava estéril. She couldn't have children. Ela não podia ter filhos. And back in that time, E de volta naquela época, not having children não ter filhos was not just not fulfilling a dream. não era só para preencher um sonho. It satisfazer um was sonho. all the value that a woman had. Era todo o valor que a Ana tinha como mulher. That was the purpose. Era o propósito da vida dela, Having a child. ter um filho. And not just because she wanted to show him to society, Não só porque ela queria mostrar para a sociedade, but because a son, mas porque um filho, a male, a son, like menino, he would be the one who would take care of her. ele seria o que tomaria. Her, Mas para ela, it wasn't just about não era só sobre having someone ter alguém that would care for her que in ia her cuidar old age. dela quando ela fosse velha. You see, Hannah was the first wife. Ela era a primeira esposa. How can we tell that? Como você pode dizer isso? First of all, her name comes first in the Bible. Primeiro de tudo, o nome dela vem antes na Bíblia. Second, the fact that Elkanah took a second wife. Segundo, o fato de Elkanah pegar uma segunda esposa. Even though we see that many times in the Bible, E ainda que a gente veja muitas vezes na Bíblia, it's not normal. não é normal. It's actually frowned upon. Eu sei. Não é aconselhável. Não é aconselhável For a man to have a second wife, para um homem ter uma segunda esposa. unless A menos that the first wife is barren, que a primeira esposa seja estéril. because they need Por- someone to continue the line. Porque aí eles precisam de alguém para continuar a linhagem. And the third reason E a why terc- we know that Anna was the first wife, E a terceira razão que nós sabemos que Ana era a primeira esposa, it was because at the time of the sacrifice, que no momento do sacrifício, Elkanah would distribute portions Eucana distribuiu porções to all his kids and to Penina. para todas os seus filhos e Penina, But for Anna, mas para Ana, he gave her the double portion. ele deu 2 vezes mais. On the amplified version of the Bible, Na versão amplificada da Bíblia, in English, em inglês, it says that he gave her the dignified portion. fala que ele deu para ela a porção digna. That portion, Aquela porção it was the portion designed era a porção dedicada to the first son, para o primeiro filho. not necessarily the eldest, Não necessariamente o mais velho, but the one who would inherit. mas o que tinha a herança.
the one that who would inherit the law of primogeniture, the blessing of primogeniture. O que tinha a bênção da primogenitura. You see, Você vê? there is a difference Tem uma diferença between being the oldest son entre ser o mais velho and being the one who would be the heir. e ter Seu que vai ser o herdeiro. ser o que vai ser herdeiro. Sim, obrigada. Because you see that with Abraham. Você vê isso com Abraão. Ishmael was Ismael. 10 years older than Isaac. Era 10 anos mais velho que Isaac. But when Isaac came, Mas quando Isaac veio, he became the heir. ele se tornou o herdeiro. He received Ele recebeu the blessing a bênção of the primogeniture do primogênito because he was the son of the first wife. porque ele era filho da primeira esposa. So, you see, Hannah, she was not just waiting for the son that would redeem and care for her. Então Ana não estava só esperando por um filho que ia redimi-la e cuidar dela. She was waiting on the heir. Ela estava esperando a herança, O herdeiro. o herdeiro. We don't know how many years. Nós não sabemos quantos The Bible anos. doesn't say. A Bíblia não fala. Personally, Pessoalmente, I believe that is over 10 years. eu acho que é mais de 10 anos. That she kept going to the temple, Que ela sacrificing to the Lord, asking him for a son, and coming back. Que ela continuou indo no templo, sacrificando ao Senhor e pedindo por um filho. Suffering humiliations from Penina. Sofrendo humilhações de Penina. I believe it's more than 10 years Eu acho que é mais de 10 anos. because the Bible says that Penina had many sons and daughters. Porque a Bíblia fala que Penina tinha muitos filhos e filhas. And for the Bible to say that there were many, E para a Bíblia falar que era muito, we're not talking about 4 or 5. a gente não está falando de 4 ou 5. We're talking about more. A gente está falando de mais. So I believe it's at least 10 years that she was waiting. But even though, Então eu acho que foi aí pelo menos uns 10 anos. Mas mesmo assim, one day, um dia, after all these years of suffering and asking the Lord, depois de todos esses anos sofrendo e pedindo ao Senhor, her prayer changed. a oração dela mudou. And then everything changed. E aí tudo mudou. Let's go back to Vamos Vor- voltar to 1 Samuel para 1 Samuel, chapter 1, capítulo 1, verse 11. The vow that she made with God. verso 11. Eu tenho aqui, você quer que eu leia? Pode ler, you can read it in Portuguese. É o versículo 11 só até o finzinho, né? Só até O voto, né? só o voto. Tá. Então fez o seguinte voto: o Senhor dos Exércitos, ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor e o cabelo dele nunca será cortado. Did you understand Você entendeu the difference? a diferença? It's not about what she offered to God, Não é sobre o que ela ofereceu ao Senhor, but everything to do mas tudo tem a ver with what she understood in that moment. com o que ela entendeu naquele As momento. she made that prayer, Ela fez aquela oração. as she was making that prayer, Como ela estava fazendo aquela oração, she understood ela entendeu the purpose of God. o propósito de Deus. You see, Você vê? she kept Ela. praying for a son, believing that he would be an heir. Ela continuou orando por um filho, acreditando que teria um herdeiro. But God's plans for her Mas o plano de Deus para ela was for her to bear the prophet. foi para ela gerar o profeta. Ok. So when she understood, when she said, God, if you give me a son, Quando ela entendeu, Senhor, você pode me dar um filho I will give him back to you. e eu vou te devolvê-lo. Then the Lord looked at her. Então o Senhor olhou para ela. Now you understand. Agora você entendeu. Now you know the purpose. Agora você sabe o propósito. Now you're ready to receive your blessing. Agora você está pronta para receber a bênção. Because now you know what to do with Porque it. agora você sabe o que tem que fazer com isso. You see, we tend to think Veja, a gente fica pensando, that because she offered her son back, porque ela ofereceu seu filho para o Senhor, then she received it. que ela recebeu isso de volta. But no, Mas não. Samuel was never an exchange currency. Samuel nunca foi uma moeda de troca.
Samuel was already in God's plans. Samuel já estava no plano de Deus. He always belonged to God. Ele sempre foi do Senhor. As God says to us in Jeremiah 1:5, before I formed you. Em Jeremias o Senhor diz, capítulo 1:4, né? 5. 1:5. Antes de eu te formar, No ventre in the womb of your mother, no ventre da sua mãe, I knew you. eu sabia, eu conhecia você. Before you were born, Antes de você nascer, I sanctified you. eu santifiquei você. I ordained you Eu ordenei você as prophet to the nations. como profeta das nações. Aleluia. The purpose was not born with Samuel. O propósito não nasceu com Samuel. Samuel was born because of the purpose. Samuel é que nasceu por causa do propósito. So, but then you may ask, Mas talvez você pergunte, but why did Hannah need to understand mas por que a Ana precisou entender? understand the purpose Entender o propósito antes. before she could receive her blessing? Antes dela receber a bênção. Because now that she understands, Porque agora que ela entendeu, she knows what to do with the blessing. ela sabe o que fazer com a bênção. You see, while I was preparing this preaching, Você vê, quando eu estava preparando essa mensagem, the Holy Spirit spoke to me, o Santo Espírito falou comigo. and he said to me, there are people here. E ele falou pra mim, tem pessoas aqui. And when I say here, E quando eu falo aqui, it's here, Life and Spirit Church Clemores. eu estou falando da igreja Life Spirit Church em Clemores. There are people here that are not receiving the blessings that you're asking over and over for. Tem pessoas que não estão recebendo a bênção que estão pedindo, Because you still don't understand the purpose for it. porque você ainda não entendeu o propósito disso. So you're not ready to receive it. Então você não está pronto para receber. You see, God, He doesn't just tell us to wait. O Senhor não pede só para a gente esperar. He forges us. Ele nos forja. During the many battles we face. Fazendo muitas batalhas. Durante muitas batalhas. The yeses that God gives us. O sim que o Senhor nos dá. The no's. O não que o Senhor nos dá. The waits. O espere que o Senhor nos dá. God not always tells us. Ele não sempre nos diz When, quando, where, onde, and really rare He will tell us why. e muito raramente ele vai nos dizer por quê. But He never leaves a doubt Mas ele nunca nos deixa com dúvida on the what. sobre o quê, Para quê? para quê. And the what E o para quê, is for His work to be done, para que o seu trabalho seja feito, for His kingdom to grow, para que o seu reino cresça and for His name to be e glorified. para que o seu nome seja glorificado. It's always, 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 and always for that. É sempre, sempre, sempre por isso. So, if you're here today Então, se você está aqui hoje and you're trying to understand why you're not receiving something that you're asking for, e você está tentando entender por que você não está recebendo uma coisa que você está pedindo, stop asking God. só pedindo ao Senhor. Stop asking God. Pare de pedir ao Senhor. God, why am I not receiving? Why am I not receiving? Por que eu não estou recebendo? Por que eu não estou recebendo? And start asking Him, E pergunte a Ele, what am I not understanding? o que eu não estou entendendo? God, make me ready. Senhor, me faça pronto. Holy Spirit, Santo Espírito, make me understand your purpose me faça entender o seu propósito. so I may be ready to receive my blessing. E aí eu vou estar pronta para receber a bênção. Because imagine, Porque imagine, how would have Hannah raised Samuel como teria Ana crescido, cuidado de Samuel, if she still believed that he was meant to be the heir? se ela tivesse continuando acreditando que ele tinha que ser o herdeiro? I explain it to you. Eu vou explicar para você. After the time of nursing, Depois do tempo de amamentação, né? É. De amamentação, Samuel would be given to the care of his father. Samuel seria dado para os cuidados do seu pai, Because he was meant to be the heir, porque ele tinha que ser o herdeiro. so he was going to his father Então ele vai para o seu pai to learn the ways para aprender os jeitos e as maneiras
of the business, of the inheritance, Dos of the negócios, possessions, das possessões, da herança, because he would be the man of the house. porque ele seria o homem da casa. He would inherit everything. Ele vai herdar tudo. But Mas, because she knew the purpose that God had for him, porque ela sabia o propósito que Deus tinha para ele, when the time came, quando o tempo chegou, she brought him to the temple ela levou ele para o templo to be raised by God's feet. para ser para crescer diante do Senhor, nos pés do Senhor. And do you know E você sabe how old qual a idade that boy was? aquele garoto tinha? 3. 3 anos. Between 3 or 5. Entre 3 e 5. You see, a child back in that time would be nursed. Você vê, uma criança naquele tempo Era amamentada. seria amamentada Up until 3 to until 5 years old, depending on the situation. entre 3 e 5 anos, depende da situação. So Então, that's how long a mother would nurse her. então esse era quanto tempo que uma mãe ia amamentar o seu filho? Can you see yourself doing that? Você pode ver você fazendo isso? Katia, Não. Lorena, can you see yourself taking your child, Você pode ver você mesmo fazendo isso. taking pode your se ver. son, the son that you waited and prayed for so long, Pegando o seu filho que você orou e esperou tanto, taking him to the temple levando ele para a igreja at Pro 3 templo. years old por 3 anos de idade and leaving him there e deixando ele lá to be raised not by you, para crescer, não por que você cuide dele para crescer, mas but to learn the ways of a prophet, of a servant of God. aprender os jeitos de ser um profeta de Deus. A maneira. I'm almost finished, okay? Estou quase acabando. I saw that. Eu vi aquela mensagem. So, if she didn't know Se what woman in the world, Se você não sabe o que no mundo, what woman in the world se você não sabe que mulher no mundo, qual que mulher no mundo? Tá. Que mulher no mundo would do that faria isso without knowing the purpose of God. sem saber o propósito de Deus? You see, it's not just that she could see him every once in a while. Você vê, não é só que ela não poderia ver ele em alguns meses. She could only see him once a year. Ela só podia ver ele uma vez por ano. And you can see that E você vê isso chapter 2, verse 19 of the book of Samuel, 1 Samuel. no capítulo 2 do 1 Samuel, Verse 19. versículo 19. And you see in here. Pode ler. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. Once a year. Once a year. Uma vez por ano. The son that she asked so much. O filho que ela pediu tanto, She was able. ela só podia. She was able Ela foi habilitada, capaz to deliver him to God de entregar ele ao Senhor completely completamente. because she understood the purpose first Porque ela entendeu o propósito antes. before she received the blessing. Antes dela receber a bênção. Can we go back with the verse that was just in here? Podemos voltar com o verso que estava aqui. I want to call your attention Eu quero chamar a sua atenção to the last part of the verse. para a última parte do versículo. When she would come to sacrifice Quando ela veio para sacrificar with her husband. com seu marido. Can we go to chapter 1 of 1 Samuel, verses 24 and 25? Podemos ir para o capítulo 1 de 1 Samuel, versículo 20, Versículos 24 e 25. 24 e 25. Can you read it, Katia? E havendo-o desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e 1 efa de farinha e 1 odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló, e era um menino ainda muito criança.
E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. In the English version, Na versão em inglês, it says, after they sacrificed. depois do sacrifício. If we go back now to still the chapter 1, Se você voltar para o capítulo 1, verse 19 again, no versículo 19, the part that I asked you to repeat 3 times. a parte que eu pedi para você repetir 3 vezes. Worship before the Lord. Worship, adorar diante do Senhor. She worshipped Ela adorou before she received the blessing. antes de receber a bênção. She worshipped Ela adorou when she received the blessing. quando ela recebeu a And bênção. after she received the E blessing, depois ela receber a bênção, she kept worshiping the Lord. ela continuou adorando o Senhor. Because that's how we behave Porque before é our como God. nós temos que nos comportar diante do Senhor. We don't worship Him Nós- only when we receive it. Nós não adoramos Ele só quando nós recebemos a We bênção. keep worshiping Him. Nós continuamos adorando a We Ele. keep sacrificing to Him Nós continuamos sacrificando a Ele while we are waiting. quando nós estamos esperando. We sacrifice and worship Him Nós sacrificamos e adoramos a Ele when we receive it. quando nós recebemos isso. And we sacrifice to Him again E nós sacrificamos para Ele de novo, after we receive it. depois de nós recebemos isso. And again, E depois, and again, e aí de novo, and de again, novo, and e de again, novo, and e de again, novo, and e de novo. every single E day. todos os dias. Because He's God. Porque Ele é Deus. When you are asking, Quando você está pedindo, He is God. Ele é Senhor. When He gives you what you're asking Quando for. Ele te dá o que você está pedindo. And He keeps being God E Ele continua sendo Deus. after you received it. Depois de você receber isso. That's how a Christian behaves. É assim que um cristão se comporta. That's how a son and daughter of God É behaves. como um filho e uma filha de Deus se comportam. We thank Him during the forge. Nós agradecemos a Ele durante a forja. We thank Him when we are ready. Nós agradecemos a Ele quando nós estamos prontos também. And we worship Him afterwards. E nós adoramos a Ele depois também. Joseph, when he went to Egypt, José, quando foi ao Egito, he spent 13 years in slavery. ele gastou 13 anos sendo Ministério de escravo. Louvor pode subir. He spent 13 years in slavery. Ele gastou 13 anos sendo escravo. And all those 13 years, E todos esses 13 anos, he kept obeying. ele continuou obedecendo. Abraham, Abraão, he waited after he received the promise. ele esperou, depois que ele recebeu a promessa, He waited 25 years ele esperou 25 anos for Isaac to be born. para que Isaac nascesse. And while he was waiting, E enquanto ele estava esperando, he would raise altars to the Lord. ele levantou altares para o Senhor. Davi, When he was anointed king, ele foi um rei ungido. and yet he waited 15 years E ele teve que esperar 15 anos to reign. para que ele possa reinar. And all through this time, E durante esse tempo, he would write psalms of thanksgiving to the Lord. ele escreveu músicas de gratidão ao Senhor. So tonight, Então, hoje à noite, essa I would noite, like for us together as a church, eu gostaria que nós juntos, como a igreja, we would pass through. nós temos passado por coisas. We have to pass through Nós temos que passar a metanoia. pela transformação de mente. We're going to stop asking the Lord, why are we not receiving what we're praying for? Nós vamos parar de pedir ao Senhor por que nós não estamos recebendo o que nós estamos pedindo. We're going to start saying to Him, E nós vamos começar a dizer para Ele: Holy Spirit, Santo Espírito, make me ready to receive it. me faça pronto para receber. Holy Spirit, Santo Espírito, make me understand the purpose of God to my life. me faça entender o propósito de Deus para minha vida. You see, it was never about giving Hannah a son. Tá vendo? Nunca foi sobre dar a Ana um filho. It was never about giving Abraham an heir. Não foi nunca sobre dar a Abraão um herdeiro. It was never about giving David a kingdom. Não foi nunca sobre dar a Davi um reino.
it was always about fulfilling God's purpose. Foi sempre sobre preencher o propósito de Deus. Everything is for that. Tudo é para Ele. You are for that. Você é para Ele. Everything that you do is for that. Tudo que você faz é para Ele. We wake up for His glory. Nós acordamos para a glória dele. We walk, we go to work Nós andamos e vamos trabalhar for His glory. para a sua glória. We speak for His glory. Nós falamos pela We glória eat dele. for His glory. Nós comemos para a glória We dele. come to church for His Nós glory. vamos para a igreja para a We glória sing dele. for His glory. We sing for His glory. Nós cantamos pela sua glória. And we preach for His glory. E nós oramos pela sua glória. It's all for His glory. É sempre para a sua glória. So tonight, Então, essa noite, we're gonna raise our voices, and I ask you to stand up, please. nós vamos levantar as nossas mãos. Eu peço para você que se levante. We're gonna start thanking the Lord for everything, Nós vamos agradecer ao Senhor por tudo. especially Especialmente for the times of waiting, pelo o tempo de espera. especially Especialmente for the times that the Lord is forging us, pelo o tempo que o Senhor tem nos forjado. because that means Porque isso significa that He's making us ready for His blessings. que Ele está nos preparando para a sua bênção. God is never away from you. Deus nunca está longe de você. He is working for you. Ele está trabalhando com você. So God, I now present to you my life. Senhor, agora eu apresento a minha vida. I present to you the life of my brothers and sisters. A vida dos meus irmãos e irmãs. God, make us ready. Nos faça prontos. God, prepare us. Nos prepare. God makes us understand your purpose, Nos faça entender o seu propósito. so we may be ready E então nós estaremos prontos to receive your blessings, para receber as suas bênçãos. to fulfill your purpose, Para preencher o propósito. to work for your kingdom, Para trabalhar para o seu reino. and make your name great. E fazer o seu nome conhecido. Because to you, God, Porque o Senhor regardless of the situation, é o Senhor de todas as situações. because to you, God, Porque para o Senhor, regardless of the situation, apesar de qualquer situação, all the honor, o Senhor vai ser honrado. all the glory, Toda a glória and all the praise, e toda a adoração. forever and ever and Para ever. sempre, sempre, sempre. Amen.